Saravá, meus irmãos de fé! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. Também sou escritora e agora também eu sou conselheira de fundamentos da Afobras, uma das principais federações de cultos afro-brasileiros no Brasil. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade, peguem a sua pipoquinha, peguem o seu refrigerante, porque nós vamos começar um assunto muito interessante, que será em dois vídeos, para que a gente possa completar o assunto. Bom, o assunto é extremamente indigesto. É um assunto que corre nas redes sociais e que está incomodando muita gente, que é aqueles termos depreciativos que estão ligando ao povo de Umbanda, que é o embranquecimento da Umbanda, que é a presença de pessoas de outras etnias dentro da Umbanda, que é a Umbanda não ser universalista e sim africana. Nós vamos conversar sobre esses assuntos em 2 vídeos e você vai entender por que as pessoas estão falando assim, da onde isso vem e por que não é assim. E nós vamos comprovar e falar sobre essas coisas. Bem, para começar o assunto, nós vamos nos basear no que deixou escrito o professor Diamantino Trindade. Quanto ao professor Diamantino Trindade, eu creio que seja desnecessário qualquer tipo de apresentação. O professor Diamantino é um dos maiores escritores do país, e não apenas isso, ele é professor, ele é escritor e ele é historiador de Umbanda. Ele faz um trabalho ímpar dentro da Umbanda, que é vasculhar naqueles periódicos antigos, levantar assuntos, levantar história de personagens e tudo aquilo que a Umbanda antiga tinha e que os mais jovens dentro da Umbanda poderão não entender ou não saber. Aliás, Diamantino nos dá as ferramentas como escritores para que a partir dele a gente possa escrever textos extraordinários. Então fica aqui o meu profundo respeito ao professor Diamantino Trindade, ao seu trabalho e à pessoa magnífica que ele é. Porque eu acompanho junto ao Facebook, onde eventualmente ele coloca ali textos importantes e somente tenho a agradecer a ele o trabalho magnífico que ele tem. Se você não conhece o trabalho dele, eu recomendo que você adquira as suas obras, estão na internet para aquisição. Elas são indispensáveis na biblioteca de um bom umbandista. Então, leia, conheça o trabalho desse grande historiador e escritor. Bem, é a partir dos textos dele e do sacerdote Larecerá, que é dirigente de Umbanda, que nós vamos conduzir a conversa de hoje. Muitos começam assim: qual a origem da palavra Umbanda? Será que ela tinha antes do Zélio? Sim, a palavra Umbanda já existia antes de Zélio. Ela é uma palavra do Quimbundo. O que é Quimbundo? A língua falada pelos bantus na África, o dialeto. E significa arte de curar ou magia. Inclusive eu já fiz vídeos sobre isso e recomendo a você que você vasculhe lá atrás. Eu vou deixar aqui os links aqui embaixo para que você possa consultar. Mas é a arte de curar ou magia. Aí você diz assim: então Umbanda já existia. Não, não existia. Era o termo que os curandeiros bantus africanos chamavam a arte de usar folhas, usar recursos da natureza, de invocação de ancestrais, enfim, na cura das pessoas. Você chegaria na frente de um curandeiro bantu e você perguntaria para ele: qual a sua especialidade? Ele ia dizer: eu faço Umbanda. Umbanda o que é? Seria
o sistema de cura, de trabalho que ele conhecia. Seria a arte de curar ou magia. Como religião, a palavra Umbanda não existia antes de Zélio. Como religião. Como sistema de cura, de trabalhos espirituais, sim, existia a palavra Umbanda. E isso nós precisamos deixar bem claro. Isso não é eu que estou afirmando. Há estudos profundos feitos por historiadores, por pesquisadores in loco, ou seja, lá na África, estudando esses termos, essa terminologia, para que eu pudesse hoje chegar aqui e afirmar isso para vocês. Então, como eu digo assim, não é palavras saídas da minha cabeça ou da minha imaginação. Existe todo um estudo sério de pessoas sérias, imbuídas de fazer uma pesquisa séria sobre isso. Então nós não podemos ignorar tal coisa. Bom, também é indispensável que a gente fale, para aqueles que ainda insistem de dizer que Umbanda existia antes de Zélio, conhecer o trabalho de João do Rio, As Religiões do Rio. Aliás, esse livro você encontra facilmente na internet, porque ele já se encontra sob domínio público. Então ele pode ser distribuído gratuitamente em PDF, em arquivo PDF, pela internet. Então eu recomendo a você vasculhar, procurar, baixar e conhecer. Se você não conhece, adquira de uma boa editora esse livro, porque ele é indispensável. E por que ele é indispensável? João do Rio, ele faz um trabalho de crônica, porque ele era um jornalista, era um homem extremamente culto, e era um frequentador assíduo das macumbas do Rio de Janeiro desse período. Então é um homem que tem um conhecimento extremo sobre a coisa. E ele escreveu As Religiões no Rio em 1906, ou seja, foi publicado 2 anos antes da data que a gente considera o início da Umbanda no Brasil, que é o famoso acontecimento, junto a Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, numa federação espírita na cidade, na época, de Niterói, no Rio de Janeiro. Hoje ali a região é São Gonçalo, onde ele teria se manifestado como médium, teria incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas e teria dito que a partir daquele dia haveria de nascer uma religião no Brasil voltada à caridade, voltada à presença daqueles espíritos que eram considerados marginais dentro da cultura da época, que eram caboclos, pretos velhos e assim por diante. Então João do Rio escreveu um livro em 1906, 2 anos antes de Zélio, como eu contei a história. E ele traz um retrato bem claro do que havia. Havia muitas macumbas no Rio de Janeiro. O que é macumba? Presença de entidades que ali incorporavam, haviam dirigentes espirituais, podemos assim chamar, mas na verdade eram feiticeiros, que faziam trabalhos de religião, às vezes às custas de valores muito altos, e ali era muito frequentado pela sociedade burguesa e branca do Rio de Janeiro, naquela época, em busca de trabalhos de religião, feito por esses feiticeiros de origem africana. Mas ali há um retrato bem claro, bem nítido do que acontecia. É óbvio que João do Rio pode ser, assim como Nina Rodrigues, pode ser que você encontre às vezes um tom pejorativo, um tom depreciativo sobre esses cultos. É natural, ele era um homem, um dandy desse período. Mas nós precisamos entender a importância do trabalho de João do Rio ao praticamente fotografar as macumbas cariocas nesse período. E em nenhum momento, é isso que eu quero deixar bem claro, João do Rio fala em Umbanda. Ora, para um homem que vasculhou o Rio de Janeiro, as macumbas cariocas, os terreiros daquele período, de ponta a ponta, se houvesse, ele haveria de mencionar. Você não concorda? Eu concordo, eu penso assim. E João do Rio, em nenhum momento ele fala disso, porque não havia essa Umbanda
que tão bem hoje nós conhecemos. Então, se você não conhece o trabalho de João do Rio, recomendo também que baixe e que leia com atenção, porque ele é uma fotografia muito clara da sociedade da época carioca e dos cultos afro-brasileiros no Brasil, especialmente na região do Rio de Janeiro. Então ele é muito importante para que você conheça, para que você depois não fique postando comentários rasos, sem embasamento histórico, nem embasamento religioso, sobre coisas que você não conhece. Porque, infelizmente, existe algo dentro das redes sociais e dentro da própria internet, que quando algo ruim é dito por alguém, aquilo se espalha numa progressão geométrica. Um vai repetindo com o outro, e às vezes sem embasamento nenhum. Então nós estamos aqui para falar justamente disso, desse embasamento histórico que precisa haver. Aqui fala também que Zélio Fernandino de Moraes, quando ele criou a Umbanda em 1908, ele não chamou de Umbanda a religião nascente, ele chamou de Alabanda. Alabanda. E muitos falam que seria em relação à entidade que ele incorporava, que era o orixá Malé, ou Malê, que era um orixá, uma entidade nitidamente do povo do Oriente, porque ele se dizia de vidas anteriores malaio, ou seja, da Malásia, e muçulmano. Vejam bem, Zélio Fernandino de Moraes recebia uma entidade do povo do Oriente. Muito impressionante, porque se você quiser conhecer esse orixá Malé, você leia a obra de Leal de Souza. Leal de Souza nos fala muito dessa entidade, e é incrível o poder espiritual que ela tinha, o que ela fazia. Uma das especialidades que ele tinha, junto ao seu médium, era materializar e comandar animais. Então eu deixo com você a curiosidade de procurar na obra de Leal de Souza para conhecer essa entidade chamada orixá Malê. Mas, pela relação dessa entidade aos muçulmanos, aos árabes, ele usou esta palavra Alá, que significa Deus, e Banda. Nas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quer dizer Deus ao nosso lado. Esse foi o primeiro nome da Umbanda, Alabanda, que significa Deus ao nosso lado. Mas mais adiante, isso está nas gravações de Zélio Fernandino de Moraes, que você disponibiliza, você encontra no site da tenda Nossa Senhora da Piedade. Ele fala que não soava bem a palavra Alabanda, e que utilizou o termo Umbanda para ela. Era uma palavra que já existia de fato e acabou entrando no vocabulário da própria Umbanda em decorrência disso, porque a palavra Alabanda não soava bem, era estranha para a maior parte das pessoas, e que Umbanda era uma palavra mais relacionada ao próprio trabalho da Umbanda, que é curar as pessoas, ajudar as pessoas, se predispor a iluminar o caminho das pessoas. E assim foi trocado o nome Umbanda. Então, o que eu quero dizer com isso? Umbanda, antes de Zélio, não existia. Por mais que queiram afirmar, por mais que queiram dizer, não existia. E eu estou trazendo aqui dados históricos para vocês. Não das impressões de cada um ou das suposições de cada um. Como o próprio professor Diamantino Trindade fala, e eu concordo com ele nesse aspecto, que ele pede então que se comprove cientificamente, através de uma pesquisa, que a Umbanda, como nós a conhecemos, já existia antes de Zélio. Porque essas pessoas que afirmam isso não são capazes de provar que isso fosse verdade.
Então eu deixo em aberto também. Se todo mundo estiver errado, se eu estiver errada, se João do Rio estiver errado, se o professor Diamantino Trindade estiver errado, então, por favor, prove. Eu também trago aqui um texto deixado pelo professor Diamantino Trindade, dito por ele em sua página no Facebook. Ele nos alerta que pesquisou por 20 anos em mais de 1.500 periódicos. Acredito que sim, porque ele é incansável na pesquisa. E ele afirma que a palavra Umbanda, aparece como religião apenas em 1913, não antes. Então, um homem com a capacidade, com o currículo de Diamantino Trindade, nos afirma uma coisa dessas. 1.500 periódicos, ele vasculhou, ele virou tudo o que havia e só aparece pela primeira vez em 1913. Isso fecha com o pensamento daquilo que eu acabei de falar, que Zélio Fernandino de Moraes mudou o termo de Alabanda para Umbanda posteriormente. Então estaria mais ou menos em torno desta data, 1913, aproximadamente isto. Muitos também querem desassociar a figura de Zélio da Umbanda. Isso não é de agora. No próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês. Eles querem desassociar a figura de Zélio da Umbanda. Por quê? Inclusive muitos defensores, militantes das causas africanas no Brasil querem desassociar ele, dizendo que o próprio Zélio é um mito umbandista. Que aquela história que o caboclo teria baixado lá na Federação Espírita em Niterói e teria dito que a partir no outro dia haveria de haver um trabalho na casa do médium, que haveria de ser fundada a Umbanda, isso é um mito, é uma história para criancinhas, que na verdade não corresponde, não é verdade. Como disse o próprio professor Diamantino com muita propriedade, prove-se o contrário, prove-se isso, por A mais B, em textos sérios, em pesquisa séria, não pelas vozes da minha cabeça. Mas por que querem desassociar a figura de Zélio? Muitos se incomodam com isso, porque a Umbanda é uma religião com fortes raízes africanas. Isso é fato. Inclusive, quem falava muito bem sobre isso também era Moabe Caldas, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e ser amiga dele. Moabe Caldas falava sempre que a Umbanda era uma religião que era um tripé, era uma trípode. Trípode é aquela cadeira que senta a pitonisa, a adivinha, no templo de Delfos, que era uma cadeira de 3 pernas. Era uma cadeira sagrada onde ele deveria sentar ali. É um simbolismo ali. E que as 3 pernas principais da Umbanda era africanismo, espiritismo e catolicismo. Isso era o que dizia Moabe Caldas sobre a Umbanda. E realmente, se você parar para pensar, você vai encontrar essas 3 religiões com fortes referências dentro da Umbanda. É fato que isso seja. Mas por que querem desassociar a figura de Zélio? Muito simples. Zélio era um menino branco, carioca, de família burguesa. Os parentes de Zélio Fernandino de Moraes pertenciam à Marinha Brasileira, tanto que queriam que ele, muito jovem, ingressasse na Marinha para seguir a tradição familiar de militares da Marinha em sua família. Então, a figura de Zélio como um rapaz branco, ainda com 17 anos, muito jovem e burguês, é algo que é intragável, indigesto para algumas cabeças e algumas militantes da causa afro-brasileira, com muita razão. Então vocês vejam bem sobre isso.
Então, o que eu digo com isso, gente, que nada disso é em base histórica, mas sim impressões, em desagrados, em preconceitos, esses comentários horrorosos que você vê espalhados tanto nas redes sociais como o próprio YouTube e outros streamings de vídeo espalhados por aí, dito por pessoas que deixam ali as suas impressões, mas em nenhum momento traz um documento histórico sobre isso. Inclusive falo que a Umbanda foi uma religião que simplesmente mutilou a religião africana para tornar ela palatável. Eu abro aspas de novo porque são termos que eu não uso, porque eu não considero assim, mas seria palatável à classe média burguesa, economicamente superior do período de Zélia, do século XIX, início do século XX, da Umbanda. Então vocês vejam bem, é um comentário também sem propósito. É claro que a Umbanda permitiu, pela primeira vez, que certas classes sociais que não conheciam, que não tinham entrada, que gostariam até de pertencer àquela religiosidade de fundo, de matriz africana, mas não era permitido por causa de sua cor, ou até mesmo porque pertencia a outras classes sociais, permitiu que essas pessoas ingressassem, passassem a conhecer a religião de origem africana, respeitar os orixás, cultuar os orixás a seu modo. Podemos até dizer que não é assim na raiz, que não deveria ser assim, mas como negar a fé às pessoas? Como você dizer assim para alguém, não, você não tem que acreditar nisso porque isso é de outra cultura, de outra origem? Não. Eu vou até citar Felipe Pondé, quando ele diz o seguinte, que a cultura é promíscua. De fato é. A cultura tem, por natureza, se misturar às outras. Não existe a cultura de aquário, como ele mesmo explica muito bem, que é aquela cultura fechada que você diz assim a seus membros, só vocês podem conhecer ou só vocês podem ter fé nisso, o resto não pode. Essa cultura que alguns têm dentro das religiões afro-brasileiras, algumas pessoas têm esse pensamento de cultura de aquário. Tipo, você não pode acreditar naquilo que eu acredito. Você não pode ter acesso naquilo do meu conhecimento aqui. Você não pode acreditar nas entidades que eu acredito. Você não pode rezar para os meus guias, para os meus orixás, sem fazer os fundamentos, os rituais iguais à sua matriz. Isso não existe. Em todo o mundo, em todos os tempos, a cultura sempre se mesclou às outras. Você vai encontrar referências disso em qualquer livro básico de história. Você vai encontrar a religião de outras culturas sendo assimiladas por outras. E isto a Umbanda permitiu. A Umbanda acelerou um processo de desmanche de preconceitos, porque essa classe que não tinha acesso à cultura africana passou a ter, passou a cultuar, passou a respeitar, passou a amar e passou a considerar. E muito do empoderamento da cultura afrodescendente hoje no Brasil se deve a Umbanda, sim. Essa Umbanda que foi, como Pondé falou, promíscua nesse sentido, de se mesclar às outras religiões, de trazer as outras religiões ao alcance de todos e todos pudessem acessar a vastíssima cultura de origem africana que havia e permitindo que ela se preservasse a partir daí. Agora, esse purismo religioso que alguns querem ter junto às religiões afrodescendentes no Brasil já não cabe mais. Passou-se muito tempo. Como o Pondé falou, ela vai se mesclando, ela vai se misturando e vai se transformando.
Então eu agradeço muito a presença de vocês nesse vídeo incrível. Eu poderia falar bem mais coisas, como xamanismo, sobre a própria cabula, sobre a própria macumba, sobre o uso de elementos como cachaça, pemba e tantos outros que já havia nas religiões do Rio. Muitas vezes João do Rio nos fala que esses cultos afro-brasileiros ali de formação já estavam usando. Mas não era Umbanda. Não é Umbanda formatada como religião como nós a conhecemos. Umbanda é a partir de Zélio. Gostemos ou não do fato dele ter sido um menino burguês que tenha levado a todos, independente de suas origens, a vastíssima cultura afro-brasileira, o amor aos orixás e o princípio da veneração e o respeito que as outras religiões merecem ter, como o candomblé e os cultos de nação espalhados por todo o país. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e, por favor, né, gente? Antes de sair, dê seu like, dê seu joinha, faça seu comentário. Ele é muito importante para que o YouTube considere o nosso canal e recomende para outras pessoas. Então, que pena. Até a próxima. E até a próxima vou trazer mais assunto para vocês. Até lá.